E eu quero começar, vamos começar com definição. O que é um protestante e o que é um reformado? Hoje todo mundo fala que é reformado. Franklin. O protestante está conectado mais aos princípios luteranos que protestaram contra o imperador Carlos V, reclamando a liberdade de culto, né, para um culto baseado na Sagrada Escritura como recém-descoberta por Lutero, Melanchthon e outros. Isso seria basicamente o que é protestante. Agora, o Jonas, em algum momento aqui na nossa conversa, ele falou de reformas. E ainda que a gente seja viciado a falar de reforma protestante, me parece que essa é a nomenclatura mais correta. Porque na reforma propriamente dita, nesse movimento de reforma propriamente dita, você tem pelo menos 4 reformas que vão dar origem às denominações contemporâneas, atuais, né? Então você tem a reforma evangélica, e aqui a gente tem que prestar atenção, porque não é reforma luterana. Luterana foi um apelido que foi dado aos evangélicos pelos católicos, né? Lutero detestava o apelido, ele dizia que ele era um miserável saco de pó e vermes. Quem é Lutero para ser seguido na igreja? É Cristo que tem que ser seguido na igreja. E quem vai na Alemanha até hoje se espanta que, quando você fala de igreja evangélica na Alemanha, é a igreja que remonta às suas origens a Lutero. Não existe igreja luterana na Alemanha, a igreja é evangélica lá. Você tem, então, essa primeira ala da reforma, talvez a ala que recebe mais destaque por causa de Lutero e Melanchthon. Você tem a ala reformada, a reforma reformada, que é conectada primeiro com Zwinglio e depois com João Calvino, Calvino sendo um teólogo, um reformador da segunda geração. E um ponto interessante de distinção entre os evangélicos e reformados é justamente na área do culto, em que para os evangélicos aquilo que não é proibido é permitido, e para os reformados aquilo que só é permitido é aquilo que é estabelecido na Sagrada Escritura, que é o princípio regulador do culto. Exatamente. Então você tem essas duas alas. A ala reformada vai se desenvolver na Igreja Reformada Suíça, na Igreja Reformada Alemã, na Igreja Reformada Húngara, na Igreja Reformada Holandesa. A reforma reformada é uma reforma essencialmente continental. E um teólogo luterano mal-humorado é que vai xingar os reformados de calvinistas, o que Calvino detestaria. E eu, particularmente, não... A gente fala no meio acadêmico de uma teologia calviniana, conectada com Calvino, estudos calvinianos conectados com Calvino. Mas eu acho impróprio falar da igreja calvinista. Calvino teria arrepios, detestaria isso, um homem que pediu para nem marcar onde ele foi enterrado em Genebra, né? Então você tem uma terceira ala, que é a ala anglicana ou episcopal, que ela começa com as confusões, a bagunça amorosa de Henrique VIII, casado com a rainha católica, Catarina de Aragão, espanhola, e ele resolve se divorciar dela, porque ela já havia sido casada com seu irmão, Henrique VII, não conseguia ter um filho homem, isso era essencial para a continuidade do reino, então ele se separa dela e casa com uma jovem que é conectada aos reformados, já presentes na Inglaterra nessa época, e a partir desse segundo casamento, Henrique VIII rompe, ele tira a igreja da Inglaterra das asas, por assim dizer, de Roma. E ele vai fundar ali a igreja anglicana, ainda que na vida dele ele mudava de esposa e mudava de humores quanto à liberdade da igreja e a orientação teológica da igreja. A igreja católica, até então, considerava Henrique VIII um defensor da fé. Mas o fato é que, com a morte dele e a ascensão ao trono do seu filho Eduardo VI, a igreja reformada, durante pelo menos a igreja anglicana, nesses três anos e pouco aí de reinado de Eduardo VI, se torna fortemente reformada. E nesse sentido, o trabalho de Thomas Cremer em produzir o livro Martin Comum de Butzer Oração também, e Butzer influenciando Cremer foi muito importante. Exatamente. E assim, a igreja anglicana é atípica, ela é estranha para o brasileiro, é meio chocante para o brasileiro, porque teologicamente, pelo menos nos 39 artigos, ela está conectada com a reforma reformada. Mas liturgicamente. Eclesiologicamente é mais luterana e liturgicamente ela é católica, né? Se não me falha a memória, foi Hooker que disse que a liturgia episcopal, ela é católica, mas despida do que é supersticioso. E depois você tem a reforma anabatista, que vai se desenvolver também na Suíça, com algumas pessoas que eram até membros da igreja do Zwinglio, mas que vão romper com ele, e que vão enfatizar muito fortemente
o segmento de Jesus, o discipulado e o rebatismo por aspersão de adultos, rompendo inclusive a estrutura da cristandade, que o infante era batizado novo e era membro da igreja, membro do Estado, do território, né, do estamento. Agora, voltando só um pouquinho, é curioso que na Reforma Anglicana você vai ter o surgimento de 3 grandes denominações protestantes. Então, alguns escritores, como Thomas Cartwright, William Perkins, não estavam satisfeitos com a igreja reformada pela metade, que seria a igreja episcopal ou anglicana, e no caso de Thomas Cartwright, que era professor em Cambridge, ele começa a ensinar nas pregações do livro de Atos que a igreja é governada por um colegiado, que vai se chamar de presbíteros depois. A igreja não é guiada por bispos. E ele vai enfrentar a fúria agora de Elizabeth I, que entendia que havia uma rainha para um reino, para uma igreja apenas. E o presbiterianismo é visto como uma ameaça a essa síntese inglesa. E aí Cartwright ele é exilado na ilha de Wight, no Canal da Mancha. Só que as sementes dele vão desenvolver o presbiterianismo. Do presbiterianismo, John Owen é um emblemático nesse ponto, vai surgir o congregacionalismo. E do congregacionalismo surgem os batistas particulares. Os batistas gerais surgem aí meio que paralelo a esse movimento aí, acaba depois migrando. Não era João Batista? Não, João Batista não. Não, acabei com destruir a fé de alguém aí, mas tudo bem. Mas é interessante que os batistas gerais, mais conectados com a teologia mais arminiana, né, que tinha surgido aí no século XVII, eles acabam migrando para a Holanda e vão ser absorvidos pelos menonitas. Eles acabam aí, terminam aí a caminhada dele na história. Mas é curioso que do ramo episcopal você tem os presbiterianos, ingleses, escoceses, depois migrando para a América, né? Você tem os congregacionais e você tem os batistas, né? Então 3 famílias importantes da fé evangélica saindo do movimento episcopal no século XVI para o século XVII na Inglaterra. Então, mas aí é interessante, porque hoje quando você conversa com alguns irmãos na fé aí, e eles usam para si esse epíteto aí, né? Sou reformado. Eles o fazem, pelo menos em muitos casos que eu já tenho me deparado, de forma muito, mas muito reducionista. Sim. Confundindo o ser reformado com alguma questão assim menor da reforma. Sim. Como, por exemplo, a doutrina da predestinação. O sujeito, ele aprende aqueles 5 pontos do calvinismo, por exemplo, que são uma oposição aos 5 pontos levantados lá pelos remonstrantes, né, que são discípulos de Jacobus Arminius lá em Dort. Né? Só para esclarecer aqui que Calvino não tem nada a ver com os tais 5 pontos. 5 pontos de Calvino eram outros. Pois é. Calvino, aliás, dá muito mais destaque à união mística com Cristo do que a questão da predestinação. Sim. Mas o ponto é, o sujeito então abraça isso, né, e isso é bom. Poxa, é uma doutrina linda das Escrituras, a doutrina da predestinação, mas isso já é suficiente para o sujeito se classificar como um reformado. É um ensino que é proveniente ali da reforma, em alguma medida, mas também é proveniente de Agostinho e até de Paulo, né? Sim. Mas o ponto é que, então, o ser reformado hoje acaba sendo uma coisa assim muito reducionista. Eu acho que é difícil a gente dizer... definir o que é ser reformado por causa disso que a gente trabalhou aqui o tempo todo, né? Houveram muitas reformas, a reforma afetou muitos campos diferentes da vida da igreja, da teologia, quer dizer, então, por isso esse apelido não é legal. Eu gosto de dizer que a gente é cristão. O que é ser reformado? Eu diria que é ter uma teologia fortemente trinitariana. Não é só a mera confissão de fé na Trindade, é conectar a Trindade com o corpo principal da fé. Ter uma visão exaltada da criação. A criação, mesmo caída, ainda há elementos de verdade, beleza, de bondade nela, porque Deus, por meio do seu Espírito, a preserva, né? O Espírito da vida preserva esses elementos de beleza, bondade e verdade na criação. Por isso, você pega um Rembrandt, ele era reformado, você pega os quadros dele, são lindíssimos. São belíssimos. Você pega Johann Sebastian Bach, saiu um livro uns 10 anos atrás nos Estados Unidos, sobre Bach, mostrando como os temas do Catecismo de Heidelberg, né, a criação,
A criação e queda, a redenção em Cristo Jesus, a vida no Espírito estão presentes em todas as músicas religiosas de Bach. Você pega a Handel inclusive também, na Alemanha dividiu, né? A maior parte ficou com a confissão de Augsburgo e a outra parte com a com o confissão Catecismo de Heidelberg. Exatamente. Os E dois, Bach, só uma sim. curiosidade aqui, Uhum. trivia, né, é que boa parte das composições dele tinham ajuda da mulher, né? Você Sim, sabe disso? sim. E é interessante que ele tinha todos os livros de Lutero em casa e os historiadores dizem que ele talvez tenha lido, se não leu tudo, Como que ele leu assinava? quase tudo. Sólido da Glória, né? Que Deus terminava do os céu. hinos dele, começava JJ e terminava SDG. JJ é uma invocação, Jesus ajuda. E os hinos, e até não só Bonito hinos, isso. mas, por exemplo, quando ele estava em Kotten, que era um território reformado, na Alemanha, os reformados usavam salmos no culto, e o credo no culto, cantavam decálogo. Então, Bach não tinha muito espaço para compor música para o culto em Kotten. E o que ele faz? Ele compõe esse concerto de Brandeburgo, que é música para dança, para se divertir. Mas a música para dança e para divertimento também é para a glória de Deus em Bach, né? Então é interessante. Então o reformado ele tem uma visão exaltada da criação, ele conecta a criação com a majestade de Deus, com cuidado, com a preservação de Deus. Ele sabe que a criação geme como quem tem dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Só que do outro lado ele sabe que há um mal sem par opera no coração do homem. E isso é um contraste muito grande com as teologias de libertação e uma visão marxista do mundo em que o mal está no outro. O marxista se vê como detentor das boas intenções, o teólogo da libertação ele é detentor das boas intenções, o mal é externo a ele. Como que Pondé falou que a teologia da libertação era roubo do homem, a angústia do pecado. Exatamente. E o calvinismo, que isso não é distintamente calvinista, né? Isso vem de Agostinho. Se de um lado o calvinista é embevecido pela beleza da criação, ele do outro lado ele é desconfiado do seu próprio coração. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe que ele foi nascido em pecado. Por causa do pecado de Adão, ele hoje, sem Cristo, ele vive uma situação existencial de escravidão, de vício ao pecado. Mas o calvinista valoriza também a centralidade da cruz, a morte vicária de Cristo, que é um ensino anselmiano. O reformado ou o calvinista? Exatamente, obrigado. Mas assim, a noção da centralidade da cruz é anselmiana, calviniana. Calvino vai tornar ainda mais bíblica a noção de Anselmo de que a morte de Cristo é vicária, expiatória, substitutiva, penal. Eu diria que para o reformado, os 5 pontos eles estão na periferia de um corpo maior de doutrinas, né? A necessidade da união mística com Cristo, a união mística se dá por meio do batismo, da ceia, da pregação, a questão da escatologia, uma escatologia mais otimista, de triunfo, né? O reformado, o evangelho está no centro? A justificação pela graça mediante a fé está no coração desse evangelho? Exatamente. Eu diria o seguinte, o evangelho, sendo Cristo morto e crucificado, é central para a fé reformada, e os benefícios que advêm, a justificação, a regeneração, a união mística, estão acoplados diretamente. Não se consegue, para o reformado, não se consegue falar da morte vicária de Cristo, seu triunfo sobre a morte, sem conectar isso com a justificação, com a regeneração. Com a adoção. Com a adoção, exatamente. É por isso que, ouvindo vocês, é interessante isso, como a gente vê hoje, como o termo reformado, ele se tornou uma espécie de selo de qualidade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso que vocês falaram. O que tem a ver é o seguinte, aqui pelo menos a gente está fazendo alguma coisa na Bíblia. Você vai olhar para os movimentos ditos reformados e fala, mas isso aqui não tem de reformado. Não honra o espírito da reforma. Esse é o ponto, porque a gente vive hoje num contexto, isso é até importante a gente tratar aqui, porque hoje hoje é incrível como você vê cada movimento se dizendo reformado, mas a pergunta é por quê? O que está acontecendo que... Às vezes basta um contraponto à teologia da prosperidade. Sim. Isso, bastou ser um contraponto da teologia. Pronto, acho que você tocou no ponto. E é uma questão aqui que eu julgo preocupante. Muitos jovens têm abraçado a teologia da reforma. Sim. E eles passam a não ter muita paciência e caridade com pastores mais velhos, que ainda estão no modelo mais antigo de pregação textual. Eles acabam rompendo com a igreja local. E muitas vezes ficando desigrejados. E às vezes é o pessoal que é pastoreado pela internet. E aí você vê um espírito beligerante que não tem absolutamente nada, não combina com o espírito. E exatamente, um ponto central... E ainda quer citar Lutero para defender ali essa... Mas assim, um ponto central na teologia da reforma, ou um elemento distintivo da teologia da reforma, é que a igreja central
E a igreja é caracterizada pela pregação da pura palavra de Deus e a administração correta do batismo da ceia. E é nesse local que o Espírito Santo vai agir com poder. Então, assim, é um contrassenso... E o exercício da disciplina, exatamente, são as 3 marcas da igreja. Mas, assim, eu estou deixando a disciplina de lado por uma questão mais de método, né? Sim. E Calvino não trata a disciplina, ele vai bem, ele toca ampassando a questão da disciplina, né? Ele basicamente repete a Confissão de Augsburgo. Sim. A igreja é caracterizada pela pregação, batismo e ceia, sacramentos. Mas é curioso a pessoa se identificar como reformado e abster dessas coisas. Abster dessas coisas. Que são tão essenciais à reforma. Então, em vez dele ganhar a amizade do obreiro e dar bons livros para o obreiro de presente, orar pelo obreiro e se colocar numa posição para auxiliar esse obreiro mais velho, ele acaba minando o ministério do obreiro e acaba sendo da igreja, uma série de problemas. Bons livros. Sim. E falando sobre humildade de calvinismo, Burke, eu não sei quem escreve, mas aborda justamente sobre a questão em humildade do calvinismo de Calvino. Sim, no livro que você sim. está estudando, Jonas. João Calvino, O Amor, a Devoção, Doutrina e Glória de Deus, editado por Burke Parsons. Que foi um dos livros que a gente comentou aqui. Sim, sem dúvida um livro interessantíssimo. Eu acho que mesmo para quem... Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro é o fato de que os autores, né, são de peso. Já dá um peso para o texto que já é notório. Mas o que eu achei interessante foi o tom dos artigos. Eu acho assim que muita coisa teria feito bastante diferença na minha vida se eu tivesse lido isso quando eu entrei no seminário. Então eu acho que é um livro que um seminarista não poderia deixar de ler antes de sair do seminário. Mas tem que ler antes de passar dessa vida para outra, são tantos, meu filho. Como que é aquela frase do livrinho que a Vida Nova lançou mesmo? O sujeito, quando está mudando de voz, não canta, não é isso?